É simplesmente inacreditável a minha capacidade de passar um mês inteiro sem gravar vídeos e depois vir aqui e gravar outro. Mas eu gravei um outro vídeo fazendo um react sobre um cara que eu acompanho. Porém, o áudio ficou muito ruim quando eu fui editar o vídeo. Enfim, ficou extremamente muito ruim a qualidade. Então vamos voltar aqui para a programação normal. Hoje a gente vai aproveitar para falar sobre métodos de array de novo. No último vídeo a gente falou sobre o método map. E hoje a gente vai estar falando sobre o método filter, que também é muito utilizado no dia a dia e bem importante também. Bora começar então. Vou começar aqui com um exemplo extremamente muito simples, que vai ser o seguinte: a gente vai pegar um array de números e a gente vai filtrar os números pares sem problema nenhum. Então aqui a gente vai começar fazendo o nosso array de números. Então a gente vai colocar aqui um, 2, 3, 4 e 5. A gente agora vai fazer um outro const, onde a gente vai atribuir uma variável aquilo que a gente quer filtrar. Então, por exemplo, a gente vai atribuir aqui na variável pares o que? Números, ponto, filter. Veja que ele já exibe aqui para nós, o próprio editor de código, o ponto filter, que é porque ele pega ali como se fosse um método do array, que nem eu já mostrei ali em outros vídeos também. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai declarar aqui uma variável. Em muitos exemplos na internet, você vai ver algo como assim: apenas n e aqui o filtro que ele vai passar. Essa sintaxe pode ser feita. Então aqui eu vou pegar a variável n, porcentagem 2, que é para o resto da divisão por 2 for igual a zero. O que que esse filtro aqui ele está fazendo? Ele passa por cada item aqui no caso do array, então ele vai passar pelo 1 divisível por 2 é igual a zero? Não, então ele não vai atribuir. 2 aqui vai ser par, 3 é ímpar, não vai atribuir e tudo mais. Seria praticamente a mesma coisa, talvez, que a gente for fazer um for. Então aqui index igual a zero, index igual a números, ponto, length. E aqui a gente poderia colocar talvez um if no caso, né? Só para tentar simular ali o que, que o ponto filter faz. A gente poderia falar que se números na posição index, porcentagem 2 for igual a zero, vou colocar aqui então um const pares, um array aqui vazio. Se for ali a nossa condição que a gente querer, a gente vai colocar aqui então um pares.push, talvez, números na posição index. Vamos só testar para ver se esse aqui meu de baixo, se ele faz a mesma coisa, mas eu acredito que sim. A hora que ele sair ali do for, vou colocar no console.log pares. Se isso aqui tiver certo, ele aqui vai ter que exibir o 2, o 4, só esses dois números. Bora testar aqui então? Vamos rodar aqui um node index.js. Não deu certo, pares não está definida, porque acho que ele está definido apenas aqui dentro do for. Então tem que colocar ele fora. Beleza. Vou dar aqui um clear. E olha só. Então é basicamente isso que o ponto filter faz. Ele roda um for dentro de cada index ali do array. E ele vai fazendo esse if, que é exatamente a mesma condição que eu passei aqui, né? Então, se ali no caso o número for divisível, o resto da divisão do número por 2 for igual a zero, né, que identifica que ele é par, ele coloca ali para dentro do array. Perfeito, agora que a gente já viu aqui esse resultado, bora aqui de novo para a sintaxe. E aí, o que, que eu estava explicando? Ao utilizar o método .filter, deixa eu até aproximar aqui minha tela, tem um cuidado que a gente tem que ter com a parte do clean code. Quando a gente coloca aqui a variável, o parâmetro aqui no caso, apenas uma letra, por exemplo, n significa número no caso. Tudo bem, para esse exemplo simples pode ficar tranquilo, mas o clean code
diz para nós que não devemos utilizar dessa forma, apenas uma letra ou alguma coisa nesse sentido. O que eles aconselham a gente a fazer é o seguinte: se eu colocar aqui pares errado e ali de baixo o certo. É que se a gente quer alguma variável, a gente coloca ela da forma mais descritiva que pode ser. Então, aqui o n a gente troca para num, ou às vezes até a própria palavra número, já que o array se chama numeros, e a gente quer falar número por número. Então, nesse sentido, é o que a gente acaba colocando. Talvez esse exemplo aqui não tenha sido o melhor, mas então vamos fazer outro aqui. Mas deixa eu só rodar aqui para vocês verem que a gente obteve o mesmo resultado, né? Tanto com for quanto com ponto filter. Aqui agora a gente vai colocar também números, só que eu vou colocar 5, 10, 15, 20 e 25. Beleza? E agora isso daqui são números, só que na verdade aqui eu quero colocar maior de idade. Então olha só, eu tenho aqui os números e agora eu quero tratar eles como idade, né? Maior de idade. Então, esse cara aqui de baixo já não faz tanto sentido ele se chamar só número. Aqui eu posso começar a chamar de idade, porque é o que eu quero saber. Agora, como os números correspondem à idade, eu coloco aqui que a idade, se ela for maior ou igual a 18, que daí vai corresponder a maior de idade, no caso, né? Então aqui quando eu colocar o console.log, ele tem que trazer aqui para nós o 20 e o 25. Deixa eu limpar aqui o terminal e ver se isso daqui deu certo. O que eu coloquei aqui? Pares is not defined. Ah, aqui eu não salvei o arquivo. Beleza, 20 e 25. Então, aqui, esse é o cuidado que a gente tem que ter, segundo o Clean Code, é do parâmetro que a gente quer tratar, o que que a gente quer fazer, no caso, né? Então, eu poderia colocar aqui só um N? Poderia, mas ficaria confuso, né? Já que eu estou tratando maior de idade. Então, nesse caso aqui, é o que o Clean Code recomenda para nós e que a gente utiliza ali por convenção. Além de números, né, já que aqui a gente trouxe exemplos mais simples quando a gente trata de números, eu posso colocar também strings, né? Então vou trocar aqui para palavras. Vou limpar todo esse conteúdo aqui. E agora eu quero fazer uma brincadeira aqui. Eu quero filtrar palavras curtas, no caso. Então eu vou ter aqui uma palavra que vai ser só oi. Vou ter aqui uma palavra que vai ser JavaScript. Outra que vai ser lua. E a última vai ser programação. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero agora colocar dentro de um array, no caso. Então, aqui vai ser palavras curtas, o nome do meu array. Eu quero filtrar as palavras. E eu quero fazer o seguinte. Vou colocar aqui a variável se chama palavra. E, como eu quero que as palavras curtas sejam palavras de até 3 caracteres, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um palavra, ponto, length, no caso é o tamanho ali da, da escrita ali, no caso, né? Se ele for menor ou igual a 3. Naquele mesmo conceito, né, do for, passa elemento por elemento, e aqui eu tô falando, ó, se esse elemento aqui, né, se essa string for maior que 3 caracteres, eu não quero filtrar. Se for menor do que 3 caracteres, ele coloca com palavras curtas. Então aqui ele vai pegar apenas o oi e lua. Então agora aqui, se a gente eu exibir o resultado, tá ali, no caso, oi e lua para nós. Vejam que aqui ele até retorna, no caso, um array, né? Então, se eu querer acessar algum elemento, eu posso aqui acessar o elemento 1, que corresponde à posição 2, né? Já que começa no zero. E aqui ele vai trazer apenas lua. Olha só. Se eu querer acessar o primeiro elemento, eu coloco aqui zero, ele vai trazer ali apenas 8. Então, lembrem que isso daqui é um array. Tanto que se eu passar o mouse aqui em cima, ele diz, ó, um array de string. Perfeito. Então agora aqui a gente também pode talvez brincar um pouco melhor com
objetos, no caso, né? Já fica mais interessante de a gente fazer aqui este filtro brincando. Então, o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar aqui produtos, no caso. Vai abrir aqui um array. E aqui agora a gente vai fazer o nosso objeto, que aqui vai ser nome, no caso do produto. E aqui a gente pode brincar com um atributo que vai ser bem interessante, que vai ser talvez disponível. E aqui a gente pode colocar com true ou false, que é o que a gente vai começar a brincar ali com o nosso filtro. Aqui eu vou colocar false só para cruzar, beleza. E aqui eu vou colocar pilha. E o último aqui eu vou colocar um teclado. Beleza. 3 produtos então, vassoura, pilha e teclado. 2 disponíveis e um não. Então aqui, o que que agora eu vou brincar, né? Eu vou falar aqui que eu quero meus produtos disponíveis. Vou filtrar aqui em produtos. Vou colocar aqui produto e produto. E agora aqui meu filtro, ele é muito simples. Se eu só colocar aqui um ponto, já vai me trazer aqui os dois atributos. Eu coloco aqui simplesmente disponível e tá feito o meu filtro. Se eu venho aqui em produtos disponíveis agora, ele vai me listar. Olha só, ele trouxe ali para mim os dois que estão disponíveis, que era justamente ali a vassoura e o teclado. Perfeito. Aqui então a gente viu exemplos de números, strings e também de objetos, ficando aí bem completo toda a nossa parte de filtros. Comentei ali com vocês, né, que também como que é feito ali por baixo dos panos do filtro, e também o filtro ali é muito utilizado no dia a dia ali da programação, então vale a pena sempre tentar buscar um pouco a mais. Tanto até que se a gente passar aqui o mouse em cima do ponto filter, olha só, ele tem aqui também mais atributos ali no caso, que a gente pode estar utilizando. Então a gente brincou apenas com o valor, mas a gente também pode brincar com o index, coisa que a gente não fez, e até mesmo um outro array aqui como atributo. Então, pessoal, era isso. Prometo aí que os próximos vídeos a gente vai tentar demorar menos tempo, né? Sempre tento, mas enfim, acaba sendo que às vezes passa mais tempo, passa menos. Se curtiu, deixa o like aí. Se conseguir se inscrever no canal também, tá ótimo. Qualquer dica que você tenha de algum conteúdo que seja mais iniciante, que tu tenha interesse que eu traga, bota aí nos comentários que eu posso estar avaliando aí pra gente trazer. Fechou? Valeu!